Tá bom. Aí você fala, esses esquerdistas... Ok. Aí você pega as universidades federais, eles são fortes em quê? Não, quero sim, né? Eu queria já entrar no... Polêmica, hein? Polêmica. Na prisão do Bolsonaro. Acho que é o que tá mais em pauta agora, né? Porque teve a prisão do Bolsonaro, parecia eu como um cidadão comum, eu sou um cidadão comum de direita ali, eu não vejo que teve esse golpe. Pela minha ignorância, eu olho e pego e falo, pô, os tiozinhos que estão presos lá há tanto tempo, pessoas que morreram porque ficou faltando remédio, e todas as outras coisas, eu olho e falo, caraca, mano, não precisava tudo isso, né? Precisava ser menos ali. E eu vejo que parece que é uma coisa mais política, né? E eu queria saber sua visão. Qual que é a sua visão? Você acha que foi correto, foi justo? Ou até uma visão mais macro, né? Levando em consideração outros fatores também? Então, tem a visão política e tem a visão ideológica. E as duas aqui se misturam. E esse é o ponto. Quando a gente fala do ponto de vista ideológico... ontem mesmo eu tava passando um vídeo do Joaquim Barbosa, lembra dele? Lembro, pô. Que foi o ministro da STF. Eu acho que ele saiu já brigado com o Nectar. Sim, e depois acabou voltando mais ao viés de esquerda dele, mas ele ainda era um jurista. Ontem eu passei um vídeo dele de 2010, tá? Ele no plenário do STF era falando. Bom demais, né? Sim. E assim, tudo bem. Ele era um sujeito que tinha um viés de esquerda, mas ele ainda respeitava as regras jurídicas. E ele fala, olha, eu sou um delegado aqui, há uma obrigação moral de avisar ao país. E a sanha reformista que está sendo colocada aqui dentro dessa corte vai levar o Brasil para um lugar muito ruim. E aí volta para o estúdio, era o Jornal da Massa. O Paulo Eduardo Martins, agora ele já foi deputado federal, agora ele é vice-prefeito de Curitiba, ele era o comentarista na bancada. E ele fala, olha, o que ele está falando é a verdade. O que nós estamos assistindo é a tomada por dentro do STF por militantes. Aí ele cita o Dias Toffoli, que tinha acabado de ser indicado ao STF com 40 anos de idade na época. 40 anos? Ele falou assim, vai ficar quantos anos? Mais 40. Até os 70? Vai ficar 30 anos. Agora já aumentou, porque... Só um minuto. Perdão. Subiu para 75, vai ficar 35 anos. Ele falou, a dona Dilma Rousseff vai poder indicar diversos novos ministros. Se a Dilma vencer a eleição, isso, né, no período pré-eleitoral de 2010, pode colocar uma capa vermelha na Constituição. A Constituição vai servir para os interesses do PT. Perdão. E foi o que aconteceu. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem que entender isso. As pessoas hoje, no Brasil em si, não se olha um fator decisivo para entender os acontecimentos. E por isso que a direita é muito imediatista. A direita, ela age por provocação, ela é reativa. Então, assim, teve um histórico para a gente chegar onde estamos. Só que não chegou do dia para a noite, mas a direita acha que vai resolver a situação com uma eleição. Ela acha que vai resolver com uma manifestação. Ela acha que vai resolver em uma única paulada. E não vai. Não vai. E a notícia é triste. Triste, Luan. A gente vai demorar décadas para sair desse buraco, tá? Porque você tem um judiciário hoje, e lá dentro é um judiciário que você possui militantes de esquerda, históricos. Olha o último que o Lula colocou. O que ele falou? Eu tenho orgulho de colocar um ministro comunista. Declarado. Sempre fiel ao Partido Comunista do Brasil. Você tem, por exemplo, o Zanin. O Zanin é especialista, tá, em lawfare. E que as teses dele abastecem um tentáculo do Foro de São Paulo, que é o Grupo de Puebla. Que muitas pessoas erroneamente falam, é o novo Foro de São Paulo. Não, não é. Tirem isso da cabeça de vocês, isso não é. Tá? E são vários os fatores que estão integrados e que muitas vezes a gente acha que é novo aqui no Brasil, e não é. As coisas estão circulando nessa estrutura do Foro de São Paulo, principalmente na América Latina, que abastece e se retroalimenta. O Brasil interfere na soberania de outros países e vice-versa. Então tem muita coisa que o pessoal coloca aqui pela mídia como uma coisa maravilhosa. Hoje eu estava até comentando, Lulinha, paz e amor. O Lulinha, paz e amor, porque o João Santana foi... Não. Quem criou Lulinha, paz e amor foi a inteligência cubana para Hugo Chávez.
em 1999. Deu certo. 7 anos antes, Hugo Chávez fez uma revolta armada, tentou dar um golpe de Estado, teve troca de tiros, morte em Caracas, ele foi preso e depois anistiado. Aliás, isso é golpe de Estado. Né? Sim, né? Respondendo a sua pergunta até. E deu certo depois na Venezuela. 7 anos depois, colocaram um terno, uma gravata, ele foi eleito. Replicaram no Brasil, cortaram, afeitaram a barba do Lula, tal. Lulinha, paz e amor, venceu. Né? Então tem toda uma estrutura que está sendo feita por trás. E por que eu falo que vai ser difícil? Não sei, acredito que você tenha visto o Jeffrey Cecchini, é um advogado. Ele estava lá na UFPR. E, inclusive, a filha de um ministro do STF que é professora lá. E teve todo um quebra-pau de militantes, não deixaram ele palestrar, tentaram agredir, jogar urina, um monte de coisa, né? Tá bom, aí você fala, esses esquerdistas... Ok. Aí você pega as universidades federais, eles são fortes em quê? Psicologia, psiquiatria, direito, né? Medicina em geral. Aquela galera que tava lá tacando urina, proibindo de falar, querendo bater no advogado, desembargador. Daqui 5 anos, é o juiz, é o advogado, é o delegado. Verdade. E aí? Como é que você vai resolver isso com eleição? Verdade, é o político. É o político. Como você vai resolver isso? Cara, que é verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso daí. Você vai na faculdade de jornalismo, meu amigo, desculpa, é lavagem cerebral. A gente não chegou nisso do dia pra noite. E olha só, se a gente tiver muita sorte... Porque o Brasil ele também está passando por um despertar em várias questões, principalmente espiritual. Eu sou bastante católico, né? Eu trato muito desse tema também. A gente tem 20 anos de muita dificuldade pela frente. Só que 20 anos, Luan, é o tempo de formação de uma geração. A gente precisa de pelo menos 2. A esquerda foram 3 para eles chegarem onde estão. O PT tá aí há 23 anos. Eles já estavam há 40. Os revolucionários estavam há 40. Batendo aqui, dando martelada aqui. Entende? São 60 anos que os caras estão, assim, subvertendo tudo. E quando você olha, por exemplo, uma Suprema Corte, que nós temos hoje, quantos anos tem a Carmen Lúcia? Tem 70 e alguma coisa. Você vai pegar lá, quantos anos tem o Alexandre de Moraes? Menos de 60? Ele é novo, é? Toffoli, menos de 70. Barroso, chegando nos 70. Esse pessoal foi... totalmente embebido por todas essas ideias revolucionárias. E aí quando você tem um juiz ali que sai da curva um pouco, que é um juiz de carreiras, hoje só temos o Dino, mas que é um comunista militante desde sempre, e o Fux. Você tem um voto como o do Fux, que traz a doutrina jurídica ali baseado do que é no Brasil, do que é a nossa doutrina jurídica, e desmontou tudo o que estava acontecendo ali. Mas eles não estão preocupados com isso. Porque, como disse o Lula pro Maduro em 2023 aqui no Brasil, tudo é uma questão de estabelecer uma narrativa. A verdade tornou-se relativa, é o império do relativismo. Então, assim, você precisa da aparência. A aparência. E eu comentei do Foro de São Paulo agora há pouco, por exemplo. Hoje eu trouxe uma notícia no meu programa da tarde. A gente está acompanhando de perto o que está acontecendo na Venezuela. O Maduro ontem estabeleceu uma nova regra. Que qualquer pessoa que faça manifestações, peça a invasão dos Estados Unidos ou qualquer coisa que ele acredite que seja uma ofensa ao governo dele, vai sofrer o que ele chamou de julgamento expresso. E esse julgamento expresso você vai ser condenado como traidor da pátria. Luan, para pra pensar no que a morte praticamente, né? Para pra pensar o que tá acontecendo aqui no discurso brasileiro. Soberania, soberania, soberania. Mas assim, se você falar qualquer coisa contra o governo, não. L'état c'est moi. O Estado sou eu. Exatamente. O Estado, então, é o Lula. O Estado é Alexandre de Moraes. O Estado é o Maduro, lá na Venezuela. Se você fala contra o Estado, se você tem uma visão contrária ao Estado, você é um traidor da pátria. Verdade. E esse é o mesmo discurso que a gente vê no novo bloco internacional que está sendo formado. E no dia 3 de setembro desse ano, vai ter a gente viu o nascimento do novo eixo oficialmente em Pequim, na China. Quando Xi Jinping desfilou na primeira fila, entrando
Ele na ponta, um pouquinho mais atrás, Vladimir Putin, Kim Jong-un e uma miríade de ditadores e representantes de semidemocracias como o Brasil. Dilma e Celso Amorim estavam lá. Esse é o ponto que o Brasil tá aliado. E assim, aí você pode falar, você vai pegar o cara que é o nacionalista aqui do Brasil, por exemplo, né? Ou nacionalista, né? Ele vai falar, não, porque a soberania do Brasil procurando novos meios, mas e o fator geopolítico? Ele tá falando ideologicamente. Quando você coloca o fator geopolítico, a gente tá destruindo o Brasil não vai se sustentar em cima disso. E olha só, a volta que eu tô dando pra te responder o que você me perguntou. A questão do julgamento do Bolsonaro. Muito pior do que estamos pensando, né? Sim. Tipo assim, ali é a ponta do iceberg. E as pessoas só veem a ponta do iceberg. Esse é o ponto. Então, Luan, respondendo, é óbvio que esse julgamento, ele foi um julgamento assim, como acho que o Fux, assim, todo mundo deveria assistir às 12 horas do Fux votando. Foi 12 horas, né? Foi 12 horas, eu assisti praticamente todas. Porque ele não fica falando em juridiquês, ele fala na linguagem que o povo consegue entender. E é assim que deveria ser. E não tô falando que o Fux é herói, nem nada disso, não. Eu tô só elogiando o que aconteceu anteontem. E ali ele vai trazendo... Ele, por exemplo, ele fala assim, aqui vocês estão falando que houve uma tentativa de golpe de Estado. Nós temos 3 tipos de golpes de Estado que podem ser aplicados. Vamos analisar. Opção A de golpe de Estado. Pá. Não cumpre os requisitos. Opção B. Pá. Não cumpre os requisitos. Opção C. Pá. Não cumpre os requisitos. Então, eu não tenho como condenar isso aqui como golpe de Estado. Você quer chamar isso de arruaça, de baderna? Podemos fazer. Inclusive, temos casos aqui onde o MST fez isso. Não aconteceu nada. E aí ele fala, aí tinha aqui no processo que os líderes do MST deveriam ser responsabilizados. Mas o iminente ministro Fachin julgou que se a militância, a direção não estava no local, eles não respondem pelos atos da militância. Então, Bolsonaro não tem que ser, porque ele pegou a jurisprudência. Ele pegou jurisprudências do Barroso, do que já aconteceu. Aí sabe qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? O Fachin era advogado do MST, antes de ser ministro do STF.